Acho que eu vi. Uma coisa no rosto. Não. Nossa. Boa tarde. Boa tarde. Eu. Boa tarde, professor. Ô, meu amigo, boa tarde. Irmão, futebol. Não fala não. Amanhã, desculpa. Eu levei 3x1 por cabeça do Chaves. Não é, professor. Não entendi nada. Eu entendi. É que é normal. Encher o estádio e perder é normal pra gente, entendeu? Eu já falei, nós somos tímidos. A gente tem que jogar escondido pra tentar não perder. É, a timidez. Deve ser. Dá uma raiva aquilo ali. Poxa. Mas amanhã o Maraca vai estar cheio. É, eu tenho que aturar isso. Bem feio, né? Não, fiquei mesmo, porque aqui o vento tá batendo, você não vai aguentar. Mas tá todo mundo pra lá. Aham. Tira a bicheira daqui. Porque tem um negócio que eu odiei quando a Globo passou a transmitir episódios. E quando a gente joga escondido, a gente ganha. Quando joga pra todo mundo ver, perde. Tem que ser escondido, pra ninguém ter. Eu vi isso, parece que é uma síndrome.
isso aqui é para a gente primeiro organizar o pensamento, para depois a gente começar a falar isso. E, bom, vamos organizar primeiro os pensamentos, para depois a gente começar a fazer o que a gente tem que fazer, que é cair dentro da sintaxe. A gente divide, hoje a gente vai falar na verdade nós vamos falar de períodos. Períodos compostos por subordinação, por coordenação e subordinação. Embora nós não vamos falar todos os subordinados, vamos falar só algumas. Vou falar das adjetivos e das substantivas. E para a próxima aula, que é a aula 4, eu vou falar sobre as adverbiais, porque ela é muito grande e eu não quero falar correndo, porque senão vocês podem... Agora, eu vou tentar falar hoje sobre as coordenadas e principalmente as subordinadas substantivas e adjetivas. Então, mas para isso, a gente primeiro tem que se localizar aí o que é período, o que é oração, vamos relembrar isso. Então, na verdade, a primeira coisa, a noção básica que a gente tem que ter é aquela ali, ó, frase, oração, período. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter bem definida na nossa cabeça. Então vamos lá, frase. Frase é um enunciado com sentido completo. Qualquer enunciado que você pratique que tenha um sentido completo é uma frase. Então, socorro, silêncio, isso já é, por si só, uma frase. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Né? Silêncio, tem aquele famoso verso do Drummond, né? Do José, e agora José. Está aqui, ó. E agora José é uma frase. Mas também eu coloquei um verbo aqui, ó. Por quê? Porque toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Ou seja, eu posso falar, lá no meu enunciado, eu posso estar me referindo a uma frase e nessa frase ter um verbo. Ela é uma frase, também é uma oração. Agora, você pode ter uma frase que não seja uma oração, porque ela não vai ter verbo. Então, essas duas aqui são frases, mas não são orações. Essa daqui é frase e oração. Tá? Então, a gente tem que entender isso, porque às vezes, nos enunciados, acontece muito isso. Ora eles chamam de frase, ora eles chamam de oração. E aí acaba te confundindo essas coisas. Então, o fato de ter um verbo não quer dizer que não é uma frase. Continua sendo, mas é uma frase e também uma oração. Isso vai acontecer também no período, que eu vou explicar também o período. Então, a gente tem que ter isso bem resolvido, porque nos exercícios vocês vão ver que ora ele chama de frase, ora ele chama de oração, e aí o que vai definir o que é uma coisa ou outra é o verbo, embora o verbo pode estar presente nas duas, tá? Então, primeira coisa é isso. Depois, aí sim, agora, é uma frase, ó, por isso que eu coloquei aqui que ela é uma frase, mas ela é uma frase o quê? Que contenha pelo menos um verbo. Então, eu preciso de pelo menos um verbo para que a frase se torne uma oração. Coloquei aqui 3 exemplos. Ó. Levaram tudo. Ó, o verbo levaram. Fiz uma aqui só com um verbo. O verbo sozinho, por si só, já é uma oração. Ó. Acabou. É uma oração. E fiz uma outra aqui com o verbo que, embora ele não tenha sujeito, que ele é um verbo que indica o fenômeno da natureza, mas é verbo. Se é verbo, isso aqui é uma oração. Beleza? Não existe oração sem verbo, da mesma forma que não existe oração sem predicado. Pode não ter sujeito, mas predicado tem que ter. Porque o verbo é que compõe o predicado. A partir dele, né, a gente consegue montar o predicado. Então, vai ter. Então, aqui, ó, dei esses 3 exemplos. E depois, o que é o período? O período é um enunciado, na apostila que eu botei lá para vocês, está dizendo assim, complica mais ainda. É uma frase, quer dizer, vai acabar... Porque, na verdade, eles fazem isso de propósito, para ir você entendendo que uma coisa está dentro da outra, que está dentro da outra, para ter essa noção. Mas aqui eu troquei e coloquei um enunciado formado por uma ou mais orações. E aí, vamos lá, eu posso ter um período, olha que interessante, eu posso ter um período que seja uma frase, uma oração e um período. Deu para entender? Isso aqui, por exemplo, ó. Estamos felizes. Estamos felizes é frase? Sim. É oração? Sim. É período? Sim. Ela é as 3 coisas ao mesmo tempo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
Porque às vezes a gente acha que uma coisa anula a outra. Não anula. Elas estão todas juntas, tá? Nesse caso aqui, a única coisa que eu preciso saber é que aqui eu tenho um período que só tem um verbo. E aqui embaixo eu tenho um período que tem 2 verbos, ó. Tá? Então, é o que eu preciso saber nesse primeiro momento. Dito isso, eu vou para a classificação deles. Vamos para as classificações. A frase. As frases são classificadas da seguinte maneira. Eu tenho as frases declarativas, que são afirmação. Aquela famosa pontinho final. Fiz lá a frase, pontinho final é uma frase declarativa. Beleza. Se o pontinho for de interrogação, eu tenho uma interrogativa, que é uma pergunta. No espanhol é mais fácil, porque no espanhol você tem aquele pontinho de cabeça para baixo no início, que é para te indicar que vai, né? Quando você começa a ler, você já vê que aquilo ali é uma pergunta. No português isso, ele caiu, ele não existe mais, você só descobre isso quando você termina de ler. Normalmente você volta a ler de novo. E aí é uma pergunta. E as exclamativas são as frases que indicam uma emoção ou um sentimento. Tá? Imperativas indicam ordem ou pedido. Por exemplo, isso aqui seria uma imperativa, né? Que está ordem ou pedido. Qual é a diferença da ordem e o pedido? É como você utiliza. Se eu digo assim, faça isso, é uma ordem. Se eu coloco assim, faça isso, por favor, é um pedido. Então, na verdade, é o contexto que modifica se é ordem ou pedido. O verbo é exatamente o mesmo, o verbo continua sendo imperativo. E, por último, as optativas são aquelas que indicam desejo. Por exemplo, vá com Deus, que você tenha boa prova, que você tenha sucesso. São frases que você deseja alguma coisa para alguém, a gente chama essas frases de optativa. Tá? E a oração? É aqui que vai estar o nosso problema de hoje. Na verdade, nós estaremos aqui, ó. As orações, elas são divididas em 2 grandes grupos. As orações coordenadas e as orações subordinadas. Né? É isso aqui que a gente vai ver a partir de agora. E o período? Ele também é classificado de simples ou composto. Simples, quando o período tem um verbo apenas, e composto, quando ele tem mais de um verbo. Não interessa quantos. Então, se ele tiver mais de um, né, ele é composto. Tá? Então, acho que isso aqui, mais ou menos, vocês já sabiam. A gente está só arrumando isso aí, para a gente poder fazer o que eu preciso fazer agora, que é, a gente vai analisar. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou explicar como é que a gente separa as orações. Vamos separar as orações. Porque não adianta você encontrar aquele enunciado lá grandão e ficar na dúvida onde começa e onde termina. Então, a primeira coisa, a gente separa as orações. Beleza, separamos as orações, agora a gente vai analisar uma por uma. Então, dúvidas? Alguma pergunta? Posso passar para frente? Pode falar. A gente faz análise sintática em orações. Nós fazemos análise sintática em orações. Na verdade, nós fazemos em períodos. Mas naquela frase ali, agora José. José poderia ser chamado vocativo ali? Pode. Poderia ser mais vocativo. Mesmo sendo frase. Mesmo sendo frase. Mesmo sendo frase, naquele caso ali é um vocativo. A gente não faz muita análise porque você vai ter alguns termos que pertencem tanto a orações quanto a frases. Mas você vai ter termos soltos. Por exemplo, e agora? Seria um adjunto adverbial, que o agora é o quê? Tempo. Mas cadê o verbo ou o adjetivo ali? Não tem. Então é difícil você fazer análise, por isso que a gente classifica dessa forma aqui. Por exemplo, ao invés de eu classificar aquilo ali como vocativo, você classificaria como uma interrogativa e acabou. Porque os termos eles vão ficar soltos, eles não vão... Porque lembra que a gente comentou? Que é o verbo que rege tudo. É a partir dele que você separa sujeito e predicado. Se não tem ele, nada daquilo ali vai fazer sentido. Semanticamente, você consegue entender que o José ali é um vocativo, porque a gente já analisou. Agora, se a gente não tivesse, por exemplo, quando eu explico para uma criança isso, porque na verdade isso aqui a gente explica primeiro para a criança no 6º ano, antes de explicar verbo. E aí a gente não fala isso. Por quê? Porque ele nunca vai entender que aquilo ali é um vocativo, porque ele simplesmente não viu ainda. Porque para ser vocativo depende da estrutura verbal. Porque você tem que formar a oração e aí sim vai fazer sentido aposto, vocativo.
Porque está tudo em volta do verbo. Então, o verbo, na verdade, ele é como se fosse aquela chave mestra que faz você organizar tudo. Quando ele não está presente, as únicas classificações possíveis são essas aqui. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso é que se eu tivesse que falar assim, numa prova de língua portuguesa, o que você precisa saber sem ter dúvida? Verbos. Até para leitura. Você está lendo um texto, por exemplo, de interpretação. O que vai dizer se você vai acertar ou não a questão? É o verbo. Porque, na verdade, o resto da estrutura vai dar tudo em volta dele. Verbo e depois substantivo, que o substantivo também vai ser núcleo. Mas, se não tiver o verbo, você não consegue fazer a sua interpretação. Né? Aí vira isso que a gente tem aqui nas frases. Frases de sentido completo. Mas as frases de sentido completo, elas são curtas. Não existe uma estrutura, né, muito grande. Por exemplo, criança. A criança, quando ela começa a falar, ela fala o quê? Frases. Ela não fala verbos. Ela fala frases. Então, você pode ver como é que é a linguagem das crianças. Bem objetiva, bem clara, bem direta, né? Dá. O dá no sentido, mesmo tendo sentido de ação, para ela não tem esse sentido ainda. Aí eu quero chupeta. O que ela fala? Chupeta. Né? Ou seja, ela fala só frases, ela não sabe articular. Quando a gente joga o verbo dentro da articulação, aí sim, aí a gente começa a ramificar aqui.